prazer estar com vocês. Estamos aqui numa nova configuração, aqui na nossa roda de conversa com profissionais muito gabaritados, doutora Anita Tarachevski, o doutor Marcel Neumann, professor, e vamos conversar hoje sobre a questão da percepção dos filhos em relação ao envelhecimento dos pais. Então, a Hostil Z, ela tem justamente uma proposta que está no seu próprio nome. A Hostil, ele é uma herança de uma família que trabalhou durante 70 anos com essa marca, e o Z é a nova geração, geração Z. Então, o nosso trabalho aqui nesse nosso canal é falar da relação das gerações. A geração que está hoje presente na vida dos seus idosos, que começa às vezes com 40 anos, né, que tem pessoas que já estão percebendo que os pais estão envelhecendo, pessoas com 60 anos, e pensar na prevenção, né, a geração nova, que nós sabemos que está numa relação de familiar bastante diferente das relações tradicionais, pessoas que saem muito cedo de casa, que vão morar em outros países, e a preocupação de como é que essas pessoas vão estar atentas a esse envelhecimento. Mas antes disso, nós queremos falar da perplexidade que ficamos todos quando percebemos que as pessoas que nós estamos acostumados a conviver, sair, viajar, estão já envelhecendo e já não têm a mesma proatividade. Então, eu gostaria de conversar com a doutora Anita, que tem uma experiência muito ampla como terapeuta de família, agora mais do que nunca tem grupos de idosos. Como é que as pessoas têm conversado sobre essa percepção do envelhecimento dos seus pares, dos seus próximos, e como elas se sentem, não digo convocadas, mas elas são estimuladas a imaginar que em algum momento elas vão ter que ter uma ação sobre isso. Os grupos de idosos chegaram na minha vida para que a gente pudesse conversar sobre envelhecimento saudável. E os grupos variam, então eventualmente há pessoas de 60 anos no grupo, que tem pais entre 85 e 90, estão às voltas de cuidar desses pais. Sim. E no momento eu tenho um grupo de septuagenários, onde a pessoa mais velha tem 81 anos. Então, o próprio grupo já está numa idade mais avançada, requerendo alguns cuidados, o que todos nós conversamos dentro do grupo. É muito diferente quando nós já estamos conversando com as pessoas que estão passando por algumas limitações, Sim, perdendo um pouco de independência, e um grupo onde as pessoas falam que os meus pais talvez vão perder a independência. sim. São coisas diferentes, né? E eu tenho experiência pessoal com meu pai, que viveu 92 anos e que muito gradativamente, já se aproximando dos seus 90, foi perdendo a autonomia. Foi se atrapalhando com coisas do dia a dia, foi se atrapalhando, cozinhou 2 chaleiras na casa dele, uma atrás da outra, o que me fez pensar que ele já não estava tão dono dos seus fazeres cotidianos. É o primeiro sinal, não? É um primeiro sinal, uma coisa pequena que nós percebemos. Se somou a outras questões. Perfeito. E que a gente foi olhando com mais cuidado para isso. E ele, no final, foi morar numa residência protegida, Sim. onde ele não precisava ferver nada, o chazinho estava disponível lá no refeitório para ele. Certo. Claro que não, sem protestar muito contra isso. Claro que houve bastante protestos. Eu penso que
qualquer mudança no cotidiano do idoso, Sim. quando os filhos propõem, Sim. no primeiro momento ela não é bem-vinda. Sim. No primeiro Uma treta momento, ela é vista com muitas reticências, com muito pé atrás. Eu sempre fiz desse jeito, por que agora, aos 85, eu vou fazer de outro jeito? Sim. Meio que negando que aos 85 as nossas habilidades não são as mesmas. Uhum. Então, dar-se conta de que nós perdemos algumas habilidades não é uma situação confortável. Sim. Não é uma situação com a qual nós lidamos muito bem. Uhum. Eu acho que é isso que é importante. Eu acho que você está trazendo a questão do como o idoso reage ao olhar dos filhos, da sua perplexidade de, nossa, como é que agora eu preciso pensar que ele não pode mais ficar sozinho em casa, que ele pode ferver a chaleira. Então, existem esses dois pontos. O ponto de quem recebe a informação do idoso que percebe que os filhos estão percebendo e os filhos se sentindo também com uma nova função, uma função de olhar para essa pessoa já de outra maneira e ter que agir conforme essas mudanças. Então nós temos uma espécie de trama que vai acontecendo, que é o nosso tema de hoje, em que a gente tem algumas experiências que vão nos abalizando. Como é que nós pensamos como os filhos vão reagir, como é que eles se sentem e como os pais aceitam ou como os pais também vão aprendendo a lidar com tudo isso. Qual é a sua ideia sobre isso? Pessoal, tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade. A minha experiência, minha dica, que é onde eu trabalho mesmo, é onde entra a cuidadora, onde entra aquela enfermeira, o técnico de enfermagem, essa relação da família, dos parentes, dos filhos, o idoso, a tia, a avó, que seja, como nós podemos dar uma solução para aquele atrito que está acontecendo. Quando nós percebemos que tem uma pequena mudança no dia a dia dos nossos pais, dos nossos idosos, nós devemos então começar a tomar alguma atitude. Vamos tirar o nosso idoso de casa, vamos deixá-lo, vamos pegar uma cuidadora, uma enfermeira, os próprios filhos vão cuidar, vamos trazer os nossos idosos para dentro de casa, onde os filhos moram. Toda essa problemática realmente começa a acontecer quando, muito bem a doutora falou, um pequeno detalhe, uma mudança aqui, um comportamento diferente do atual, e isso cada vez mais torna-se muito importante. Nós evitamos aí problemas de relacionamento, vamos dizer, atritos, e também problemas de saúde do próprio idoso. Sim. Né? Esse é o nosso cuidado, e nossa proposta é essa, tentar achar uma solução, tentar achar um melhor caminho. Essas dinâmicas, né, Sim, que vão acontecendo na medida que vai se tomando decisões. E uma coisa que nós falamos há pouco é como é que se tomam decisões, né? Onde que as pessoas, os partícipes de todo esse grupo, cenário, como você conhece, né, onde tem o seu parente, a esposa, os filhos, os profissionais de saúde. Sim. Como é que acontece esses encontros? Como é que eles são? Porque a doutora Anita tinha trazido uma questão sobre as mudanças radicais dos hábitos da pessoa quando ela sai de uma consulta e aí ela vem para casa com toda aquela proposta, né? Isso sim, isso não. E aí tem desde da questão da alimentação, das medicações, das fisioterapias, de outras coisas mais, recomendações que sem dúvida estão ali para poder criar uma nova condição para aquelas questões que surgiram ali na consulta. Mas mesmo assim ainda é um assunto que nós gostaríamos de conversar sobre isso. Eu queria acrescentar algumas coisas aqui. O quanto é difícil para quem está envelhecendo, já chegando nos seus 80,
ter que mudar seus hábitos alimentares, porque o médico disse que tem que comer abobrinha, chuchu e espinafre, e ele gosta de comer queijos amarelos, presunto, um bifinho à milanesa, e o médico falou, olha, nananina, não. A lista do que você pode é muito menor do que a lista daquilo que você não deve consumir. E eu pensei mais alguma coisa, que é a questão da autonomia. É quando você vai fazer teu exame de vista para renovar a habilitação para dirigir automóvel, e o médico diz, eu sinto muito em informar, mas o senhor vai ter que vender o seu carro, o senhor não vai poder mais dirigir. Sim. Então, esses limites externos, como é difícil lidar com eles, o sofrimento que isso implica, quando a gente vai se dando conta da limitação bem concreta, dizer, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais dirigir o carro porque eu não passei no exame do oftalmo para eu renovar minha habilitação. Ou então eu preciso agora comer verdes, mas que não é o que eu gosto. Sim. É culpa dos filhos, não, doutora? Isso não é do... É culpa dos filhos, lógico. Essa filha vegetariana que insistiu de insistindo, me levar no médico e por isso que me deu essa dieta. Eu nunca fui assim, nunca vivi assim, por que tem que mudar meus hábitos? Então, nós temos aí como um tema, que é um tema, né, muito importante para a osteoartrose, que é a questão da reação emocional a tudo isso. Todo mundo está muito reagente. Então tem o reagente, que é o idoso que está frustrando, está ficando frustrado, né? O familiar que se sente inadequado por estar falando coisas que sabe que não é o que os seus parentes querem ouvir, né? E existe uma demanda, né? Tipo a ciência, a saúde, ela propõe tudo isso, né? Existe uma introdução, né, da questão médica, social, diz o senhor não pode mais dirigir porque passou da idade, ou então a questão não pode sair mais, né, sozinho. Então é uma questão até antropológica, da questão do que é o sujeito que tem a autonomia. Depois a doutora Anitta vai falar qual a diferença da autonomia para a independência. Mas o mais interessante é poder lidar com essas emoções. Essas emoções, elas são floridas e elas são como se fossem uma barreira para o racional. Não há como entender enquanto existir muita, vamos dizer assim, erupção de emoções. Então, a primeira parte é perceber o quanto eu me sinto frustrado, quanto eu, como filho, estou muito infeliz com essa história, eu estou muito irritado, muito mobilizado. E perceber no idoso essa irritação também, porque a ideia é que se torne um ambiente capaz de se pensar. Duas palavras, pensar e negociar. Para negociar é preciso baixar um pouco esse fator emocional. Então a nossa proposta é sempre ouvir. Né, ouvir o que está acontecendo, o médico na sua consulta ter essa abertura para ouvir e ir transformando aquele modus vivendi numa adaptação à sua melhora da saúde. O que vocês acham disso? Acho que sim. Pegando carona no que você disse, a gente tem que olhar que o idoso precisa ter autonomia e independência, que não são sinônimos. Autonomia é a possibilidade da pessoa de gerenciar a própria vida, dele próprio marcar o médico, ir ao médico e comprar a medicação e tomar na hora certa.
é a possibilidade de pagar todas as suas contas em dia, é a possibilidade de participar de atividades de trabalho, Certo. e participar de uma reunião de condomínio, de negociar o valor do aluguel, esse jogo de cintura do cotidiano. E a independência tem mais a ver com a gente se locomover. Então, eu ainda tenho uma independência boa, porque eu posso, daqui a pouco, pegar o elevador, descer na garagem, pegar o meu carro. Certo. Mas, se eu quebrar a perna e precisar usar um andador, eu ainda vou poder caminhar até a entrada do prédio, só que eu não vou poder pegar o carro para dirigir com a perna quebrada. Certo. Mas se eu tiver com déficit motor e usar andador, eventualmente eu vou poder dirigir ainda. Sim. Desde que eu tenha um andador para me locomover até onde está o carro estacionado. Certo. Então, são coisas diferentes. Perfeito. E há momentos na vida do idoso onde ele perde tanto a autonomia quanto a independência. E quando os filhos apontam isso, às vezes se torna uma situação de grande tumulto, de grande caos, Sim. com grande sofrimento para todas as partes envolvidas. Do idoso que diz, mas você agora vai mandar na minha vida? Sim. Nunca foi assim? Nunca foi assim. Sim. Eu não precisei que você mandasse em mim. Sim. Ontem eu estava fazendo tudo sozinho, agora daqui para frente eu não vou poder fazer mais. Sim, sim. Isso gera conflitos Sim. enormes. Sim, essa que é o cerne da nossa conversa, né? Como lidar com esses conflitos. E tem mais uma coisa que eu noto hoje. Noto na minha família e nas outras com quem convivo e dos meus pacientes. Sim. Os netos hoje participam muito menos da vida do idoso Sim. do que já participaram. Certo. Os netos têm as suas atividades, os seus afazeres, os seus próprios assuntos. Então, o idoso é assunto, de fato, para os filhos. Sim. Não é para a família extensa. Não é mais a família extensa. Muitas vezes os irmãos que são mais jovens também pouco podem ajudar, porque também já estão idosos. Sim. Então, o encargo das coisas mais difíceis é dos filhos, de fato. Sim, quando eles estão próximos, né? Quando estão próximos. Porque nós estamos falando justamente quando os filhos não moram Sim. perto, não moram no mesmo país, né? Como é que fica essa gestão? Né? Se é que ela vai ter a gestão. E nós estamos falando sobre qual é a motivação dentro de uma família que leva a ter esse olhar do cuidado, né? De alguém que se incomoda, que percebe, que tenta conversar antes de chegar com alguma proposta, né? Existe, então, sobre as tramas familiares. Isso é um assunto muito delicado e sério, que nós estamos conversando também, que tem a ver com as histórias de família, né? Não quer dizer que os filhos são ou serão. Depende dessa história dessa família, mas tem um fato consumado, pessoas que precisam de ajuda. Então você estava dizendo, nós estamos falando sobre como é que as pessoas, né, que estão, as famílias são outras, as famílias modernas, com a perspectiva de termos muito mais idosos do que pessoas, filhos, porque o nascimento de pessoas no mundo inteiro tem diminuído, né? Então, os idosos continuam envelhecendo e muito menos filhos estão sendo feitos no mundo inteiro, né? Então, a pergunta é quem vai cuidar desses idosos, né? Qual é a perspectiva de estruturas, tanto familiares quanto governamentais, sociais, para que dê conta desse cuidado. Aqui no Brasil ainda temos
alguma estrutura familiar que tem um pouco essa proposta de alguém vai ser, vamos dizer assim, convocado para ser o cuidador. Alguém será o filho escolhido, como a gente fala em psicanálise, né? É o filho eleito, que é aquele que não casa, às vezes ele casa, mas ele fica sozinho, e a família vai acomodando aquela pessoa para ser o que vai cuidar mais para frente. Mas vamos ter uma época que nós vamos ter muito menos, né, pessoas disponíveis. De qualquer maneira, a pergunta é, e como será esse olhar, né? Vamos dizer que exista uma família que tem uma certa preocupação com esse idoso, mesmo que os filhos não estejam tão presentes. Como é que as coisas podem acontecer para que haja algum tipo de cuidado? Você tem alguma ideia? O que eu queria assim salientar, dar um destaque realmente é assim, quem é o protagonista hoje? É o idoso, o pai, a mãe, ou é o filho, a filha que vai se preocupar, ou os dois em comum acordo, quer dizer, porque ele também tem que aceitar, ele tem que falar, como você falou, ele tem que aceitar e ele tem que realmente estar de acordo que ele vai ter alguém cuidando dele, ou ele vai mudar de ambiente, ou os próprios filhos que vão chegar a uma conclusão, essa decisão é muito difícil, Sim. que vai ter uma cuidadora, vai ter alguém se preocupando, os próprios filhos vão estar mais presentes. Se eu vou morar nas casas, ou eles vão morar nas casas, que é um problema também, né, social. Sim. Então, como a gente consegue resolver essa situação, esse ambiente com atrito ou não, até depende ainda do relacionamento deles, mas como contornar essa gravidade, digamos assim. E de repente mudou. Sim. De repente estamos numa outra situação. Sim, o que nós temos falado bastante é que é uma conscientização. Todos estão conscientes do fenômeno do envelhecimento, das novidades, de todas as alternativas para que você previna, né, que você possa ter uma longevidade saudável. Agora, a questão é como é que você vai absorver isso para você. Se você vai... Como filho, como filha? Como filho, como idoso. Quer dizer, o protagonista principal é aquele que realmente tem uma consciência. E essa conscientização, ela está vindo muito de fora para dentro. Ela está lembrando pessoas que nunca se preocuparam muito com a sua longevidade. Continuaram fumando, bebendo e saindo da maneira que podiam, etc. Então, uma proposta, né, de que as pessoas comecem ou retomem, né, a sua autonomia de buscar a consciência de si, né, que não vem uma coisa de fora. E para isso é algo que tem um diálogo interno no seu ambiente doméstico, ou então no seu grupo de conversa, ou então na sua igreja, na sua sociedade, que as pessoas usem isso como um fator para a sua busca pessoal e não uma coisa imposta, né? Tipo assim, eu já ouvi falar, tenho ouvido meus amigos que tem acontecido isso, as dependências, os filhos têm interferido, e começar a se conscientizar de que eu também vou passar por isso ou estou passando por isso. Então eu acho que esse diálogo, essa apropriação desse seu próprio envelhecimento e de poder adaptar aquilo que tem a ver com a sua maneira de viver. Não é uma coisa que vem, não, agora mude tudo, vamos fazer ginástica olhando lá o programa de televisão. Não, eu quero entender, e eu acho que não tem diferença. Eu tenho recebido algumas pessoas que têm entrado em contato com o nosso chat, pessoas do Brasil inteiro e dos lugares mais longínquos, longe da cidade, pessoas que moram em lugares bem afastados de grandes centros e que têm entrado em contato para falar sobre envelhecimento, sobre o que nós postamos, quer dizer, a preocupação, quer dizer, essas pessoas querem saber, independente da classe social, da idade, da onde ela vive. Então, Anita, pegando um pouquinho o gancho do que o Marcel falou, o melhor dos mundos seria que houvesse um diálogo suficiente
não perfeito, mas suficiente entre pais e filhos no que tange aos cuidados. Sim. Não é simples, não é uma tarefa fácil, cuidar de idoso não é para amadores. Sim. E os filhos são amadores nisso, mas que se faça mais conciliações e acordos, cada vez melhores, para que esse cuidado seja mais efetivo e mais eficiente. Gostei muito, essa né? ideia. Acordos, né? O protagonismo, nós estamos conversando assim, é os pais, os filhos e o profissional. Sim. Claro. Talvez ele consiga conciliar os profissionais. Porque vem um médico, tem uma nutricionista, tem os enfermeiros, psicólogo, tem os enfermeiros, terapeuta, tem psicólogo, tem muita gente envolvida que poderia ajudar e dar realmente a solução por esse atrito, esse conflito. É muito bacana. Eu estou lembrando aqui, né? A minha mãe foi uma das pessoas que eu tive vamos dizer assim, a possibilidade de acompanhá-la nos últimos anos, e ela foi internada várias vezes, né, no hospital, e toda vez entrava no quarto um profissional, ou nutricionista, entrava enfermeiro, entrava o pessoal que era para ver se estava cômodo o leito. E uma das coisas bacanas da orientação é falar com a pessoa, perguntar como ela está. Ela é o foco da atenção de todos os profissionais. A senhora está bem? Como foi? Nós os filhos ficavam o dia inteiro ali junto na internação, mas o diálogo não era conosco, era com ela. Mas, ela era... E a decisão? A decisão era dela. A senhora quer mudar alguma coisa, quer mudar a sua dieta, não gostou. Então, esse preparo do profissional, de colocar a pessoa que está sendo tratada como a pessoa mais importante e que ela tem que ser ouvida, para que ela merece, porque ela já tem os seus longos anos. Então, esse enaltecimento do paciente em leito, né, já numa situação bastante de dependência. Isso foi um grande exemplo. Valorizar a escuta do paciente. Exatamente. E dentro de casa, a mesma coisa. E poder também perceber que não é uma dependência absoluta. Às vezes, dentro de casa, a dona da casa ou dono de casa continuam os donos da casa. Então, eles têm que decidir coisas com os seus funcionários ou com as acompanhantes. Então, isso tudo são conversas e diálogos que nós vamos aprendendo, porque nós também somos muito principiantes, né? E só aprendemos com a experiência, com tudo. O primeiro momento que você pensa, tenho que pensar numa pessoa para ficar ao lado. Segundo momento, essa pessoa tem que ser contratada. Terceiro momento, tem que ter 2 pessoas. Tem que ter plantão. E que perfil eu quero dessa pessoa? E tudo que envolve. Ou que perfil nós queremos. Exatamente. Quem é que quer alguma coisa? Isso, é para filhos. Então, quando nós íamos trazer uma pessoa para trabalhar com a minha mãe, no caso, ela tinha que escolher qual era a cuidadora que ela tinha afinidade. De 5, ela dizia, eu combino com essa, não combino com essa. Então, é muito importante que haja esse rol democrático, né, onde todos sejam partícipes, mas que a palavra final, enquanto eles tiverem consciência, seja da pessoa que é a mais interessada. Isso que nós estamos falando do protagonismo, da pessoa se sentir autora da sua vida. E tem uma coisa que nós vamos deixar para uma próxima, né, que é quando a pessoa não quer. Ela não quer nada disso, ela não quer esse tipo de cuidado, ela não quer que as pessoas entrem na sua vida para mudar coisas. E a pergunta aqui é muito existencial, ela tem direito a ter esse modus vivendi de acordo com o que ela acredita, que ela quer. E depois nós vamos falar no outro assunto, e não agora, sobre a finitude, que eu acho que é o que permeia toda essa nossa conversa, que é a perplexidade de que as pessoas vão morrer, nós vamos ficar mais velhos e vamos morrer também, e nós temos que imaginar
que mesmo assim nós temos que viver muito bem até a morte, né? Então, queria agradecer a presença da doutora Anita, queria que ela falasse algumas palavras, depois do doutor Marcel. Eu achei formidável quando você pensa que a gente precisa falar da finitude. Sempre é um assunto tabu e eu sempre quero falar a respeito. É uma das coisas que eu me interesso muito e venho estudando muito nos últimos 3, 4 anos. Muito bom. Porque eu entendo que lidar com a minha finitude sem sofrimento, sabendo que ela vai acontecer, vai ajudar muito minha família a me dar suporte. Sim, muito importante, um assunto que nós vamos fazer na próximo encontro, entre outros, né? Vamos deixar um pouquinho de expectativa das pessoas para essas conversas futuras, desse espaço novo que nós abrimos aqui na Austil Z, que eu acho que é isso, cabeças que pensam, pessoas que querem trazer a sua contribuição, como nós como idosos, nós como profissionais, melhor exemplo que isso é impossível. E as suas palavras? Eu só queria mais uma vez frisar quem é o protagonista de todo esse envolvimento. É o nosso pai, nossa mãe, o idoso, é o filho, a filha, é o profissional. Deixar aqui uma dúvida e que essa dúvida possa ser disseminada entre todos com uma boa comunicação, com um bom relacionamento, com um bom diálogo. Todos têm um papel importante e cabe a nós tentarmos achar o melhor caminho, a melhor solução para não ter tanto conflito. Muito obrigada. Obrigado, então, obrigada até a próxima. E até a próxima. Até a próxima.